Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é uma dica a respeito dos ícones do sistema Android, tá pessoal? Vamos lá, aqui do que eu estou falando? Tá vendo aqui que alguns aplicativos, por exemplo, o WhatsApp Web, aqui o próprio Instagram, ele utiliza toda a área do ícone aqui, tá vendo que as cores dele vai até o final? Já alguns aplicativos, como por exemplo o AZ Recorder, Screen Recorder, ele tem aqui ele coloca essa borda branca ao redor de um ícone quadradinho, tá vendo aqui? O próprio MLabs que a gente tem aqui também tá com esse mesmo probleminha, tem esses outros aqui. Então, eu levei um tempo, né, para descobrir o porquê disso. Alguns aplicativos que nós lançamos aqui, a gente lançou com esse problema e tal, a gente buscou corrigir e agora eu tenho a solução. Então depois de pesquisar bastante, a gente pesquisou nos sites da Google, nos manuais do Android, aqui no próprio YouTube, a gente não encontrou. Então a gente veio agora trazer para vocês como resolver isso, né? Que era uma coisa que intrigou muito a gente e que basicamente é uma questão dos tipos de arquivos que a gente está usando ali, que o Android usa para fazer a renderização da imagem, tá? A gente tem dois tipos de imagens básicas no Android, que são os tipos Drawable e os tipos Mipmap ou Mipmap, aí vai da pronúncia. Os Drawables, eles são utilizados para as imagens em geral que você vai ter no seu aplicativo. Aí aquelas imagens que você coloca em botões, planos de fundo e tudo mais. E o Mipmap ou Mipmap, eu vou chamar de Mipmap, tá? A partir daqui. Esses aí, eles são utilizados especificamente nos ícones. O problema, qual a origem aqui do problema? Como a gente viu aqui no próprio exemplo que eu dei aqui, essa aqui é a tela de um celular, de um celular de teste nosso aqui. O problema é que antigamente você poderia usar os Drawables normalmente, e o próprio Android fazia ali uma compensação, uma conversão, e ele utilizava todo o espaço reservado. Mas desde o Android 9 aproximadamente ele parou com isso. Então a gente precisa usar o arquivo do tipo Mipmap ou Mipmap para poder gerar o nosso ícone e usar toda a área do ícone ali. É claro, eu estou mostrando aqui para vocês um Android, né, um celular que está configurado para utilizar essa forma redondinha aqui. Mas existem alguns que usam que ela é mais quadrada, mas tem os cantos arredondados. A gente poderia ter o mesmo problema lá também, tá pessoal? Então esse ajuste que a gente está propondo aqui, ele vai servir para os dois mundos, tá? Tanto para esse mundo que usa os ícones redondos, quanto aquele que usa o ícone quadrado com os cantos arredondados. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente corrige isso? Muito bem, pessoal. O que eu estou falando é exatamente como a gente pode acompanhar aqui nessa tela, esse contorno branco que está acontecendo aqui no aplicativo, tá? A gente levou um tempo aqui para tirar isso de alguns aplicativos que a gente criava aqui na AD, e eu quero trazer para vocês como é que a gente resolve isso, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um ícone já aqui dentro do próprio Android Studio, tá? Então eu vou clicar aqui na pasta Res e vou selecionar novo Image Asset. Então eu vou fazer isso aqui, vou clicar aqui no Image Asset e vou criar um novo, tá? Então a partir daqui ele já me oferece aqui todos os tipos, ele já mostra um preview aqui de como aquele ícone vai ficar, tá vendo? Isso aqui é importante para a gente já ter noção disso. Então vou selecionar aqui a arte aqui do meu ícone que eu já tenho criada antes aqui, tá? É bom sempre observar a área livre aqui nas laterais, tá? Safe Area. E aqui eu já consigo ver que o meu ícone ele ficou agradável. Eu poderia dar uma margem um pouco maior aqui, mas a gente preferiu deixar assim, aproveitando o máximo da margem para ter o nome aqui um pouco maior, tá? Então, feito isso, eu vou dar um Next aqui, ele vai criar os ícones para mim. Ele está dando aqui um detalhe porque eu já tenho esses ícones criados, né? Mas eu estou sobrescrevendo aqui, sem problema. E aí ele criou tudo isso ali para mim, ele criou todos os ícones para mim.
Agora, um passo que às vezes é um detalhe a mais aí desse processo é aqui, ó. Na versão antiga dos Androids antigos, como eu comentei um pouco antes aí no vídeo, a gente usava somente aqui o recurso do tipo Drawable, né? E que foi substituído nas versões mais novas. Então aqui, ó, eu vou trocar pelo Map Map. Então ele já trocou aqui, que foi exatamente, se a gente olhar aqui na pasta, foi exatamente aonde ele criou aqui, ó. Aqui ele criou todo aquele conjunto que ele mostrou na tela pra gente. Então aqui a gente tem todas as resoluções. Se você navegar aqui depois você vai ver que existe ele redondo, né? Ele com os cantos arredondados e ele plenamente redondo, né? Então beleza, feito isso aqui, e é só isso, pessoal, que a gente vai precisar fazer. Eu vou colocar ele, vou instalar ele novamente lá no meu emulador, tá? Já coloquei ele para rodar. Vamos só aguardar aqui um pouquinho e ele vai fazer a compilação e a instalação na minha máquina virtual, no meu smartphone virtual. Olha lá, já dá para ver ali, né, que o aplicativo mudou o aspecto. Aqui ele executou o aplicativo. Eu vou só tirar aqui da tela. Enxergar, olha lá como é que ficou o ícone agora. Ficou bem mais legal, né? Aproveitando a área completa aqui do círculo aqui do Android. Isso aqui, pessoal, eu tô trazendo porque é uma coisa que incomodou bastante a gente aqui durante um tempo. A gente pesquisou muito na internet como resolver isso e a gente não encontrou. Então a partir de agora vocês têm isso aí. Legal, né, pessoal? Pois é, eu quis trazer isso aqui para vocês porque aqui na Advanced a gente já viveu esse problema e a gente chegou a lançar aplicativos com esse probleminha aí no ícone. Hoje a gente não lança mais. Então eu quis trazer aqui para vocês aqui no YouTube porque quando a gente viveu esse problema, a gente pesquisou os manuais do Android, os manuais da Google e a gente não encontrou nada. Aqui no próprio YouTube também a gente pesquisou e não encontrou. Então eu tô até pedindo que, se vocês souberem de alguma dica legal, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser muito útil para quem procura resolver esse tipo de detalhe que às vezes não é tão simples. Tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.